Ao abandonar o governo e ver o seu sistema de exercício de poder cair, Bashar al-Assad se refugia, sai de Damasco, vai para a Rússia. No campo de batalha, a aliança formada pelo exército regular da Síria, o suporte russo, o apoio do Hezbollah, o apoio do Irã, venceu aos salafistas. Venceu a internacionalização de mercenários na guerra civil síria. Vamos botar o pingo bem em cima do i. O governo Assad não era nada bom. Tá? Não era necessariamente um governo que a gente poderia afirmar que atendia aos anseios da população do seu país. Mas tinha duas situações ali que não se reproduziram mais, e são positivas. Uma é o compromisso do governo de Damasco em proteção dos grupos minoritários, de modo a não criar um território de cantões, de bastiões, de espaços recortados. Damasco protegia as suas minorias, em especial aquelas que são formadoras do país, da República Árabe da Síria, a república que numa guerra de libertação derrota o exército colonial francês e cria uma república moderna nos anos 30 do século XX. Que minorias são essas? A população drusa, população das montanhas, como são chamadas, o conjunto de famílias étnico-cristãs, sejam melquitas, ortodoxa, católica do Oriente, de rito maronita, e as duas vertentes do xismo ampliado. A ampliadíssima, que é a alauíta, e a um pouco menos ampliada, que é a ismaelita. São essas agrupações, essas formações de um arabismo grande, generoso, que cria o nacionalismo popular, que cria o panarabismo, que gera intelectuais como Michel Aflaq, que cria a ideia do Partido Nacional Árabe, que consolida a República Árabe da Síria. Infelizmente, a institucionalização não veio e Hafez al-Assad gerou uma dinastia familiar que não foi à frente. Tá bem? Só que a alternativa ao governo Bashar era pior ainda. E está provado que é pior ainda. Primeiro que ela é formada basicamente por uma força militar composta por pessoas de duvidosa procedência. Mercenários estrangeiros, voluntários salafistas, operadores salafistas, serviço de inteligência da Turquia deitando e enrolando, dinheiro de monarquias árabes, entre 50 aspas, deitando e enrolando, chechenos, uigures, uzbeques, afegãos. Vocês imaginarem tem na Síria, que não tem árabe sírio, lutando pelo governo de Idlib, que virou depois o governo de Damasco. E o seu líder, Al-Holani, depois al-sei lá o quê, ninguém sabe de onde o cara nasceu. E aí, por milagre, Washington disse, Al-Jolani não é mais terrorista. Agora ele é como é que os gringos chamam? Lutador da liberdade, freedom fighters. Apararam a barba dele, pintaram de novo, meteram um terno e o cara foi para Washington. Foi para Riad, foi para capitais europeias. Tava tudo perfeito. Só não combinaram com Israel. Que vergonha. Só não combinaram com o inimigo. E aí Damasco acena que quer normalizar e Tel Aviv vai e bombardeia a Síria. Damasco acena que quer normalizar, Tel Aviv vai e bombardeia a Síria. O grande Estado protetor da República Árabe da Síria moderna, essa salafista ou pós-salafista, a Turquia, o que faz? O que a Turquia mais gosta de fazer? Nada. O que acontece? Aquilo que mais se temia. O conflito direto entre a área dura do Hayat Tahrir al-Sham, eu prefiro chamar a vertente síria da Al-Qaeda, pintada de várias cores, mas é a mesma coisa, é a Al-Qaeda que está governando a Síria, ou não governa mais, persegue alauítas, persegue melquitas, persegue antioquinos, persegue druso, aí a coisa ficou feia. E com druso não é assim. Nunca foi, nunca será. É a população étnica religiosa que forma o país. Não haveria Síria sem drusos. Mas o que acontece? Essa grande comunidade das montanhas está rachadinha, rachada. Ela tem uma vertente das montanhas de Roland que são contra Israel, não aceitam a cidadania israelense. 20 mil drusos dizem não. E sempre tiveram uma posição muito forte na República Árabe da Síria. O que Tel Aviv faz? Os caras são uns monstros inteligentes, embora perversos.
em top de operador de inteligência da Shabak, da polícia política sionista, de origem drusa, que fala árabe perfeito dentro da Síria. E aí, quando o HTS, quando a Al-Qaeda, que Washington agora acha muito bacana e bonita, resolve atacar os drusos, Tel Aviv aparece como a protetora dos drusos. Israel agora protege as minorias. Jesus, o que é isso? Isso nos ajuda, isso nos ajuda. Não adiantou os drusos do Líbano dizerem não façam isso, irmãos. Não adiantou a família de Umbla dizerem não, literalmente isso. Não façam xixi na tumba dos mártires que formaram a Síria moderna. Sob o pé do meu avô, porque meu avô, coitado do meu avô Emílio, ele tinha algumas referências. Uma delas era a Síria, Michela Flaca, outra era a drusa, o Sheikh Hamal Jumbla. Foi tudo para o espaço. Então agora, nesse exato momento que a gente está falando aqui, o valente, o operador da Al-Qaeda, fugiu. Al-Holani, Al-Sara, sei lá o quê, fugiu de Damasco. Escafedeu-se. E a população drusa, sob ataque do exército regular sírio, coalhado, chacoalhado, preenchido, recheado de salafista, o que está acontecendo? Recebe um reforço de drusos sionistas, drusos a soldo de Tel Aviv. Bagunçou tudo. Qual é a saída? A gente ainda espera que a liderança drusa libanesa consiga fazer alguma coisa. Enquanto isso, o governo de Ankara, Erdogan e seus asseclas descobrem que podem fazer alguma coisa. Não basta não fazer nada com a Palestina. Eles podem ameaçar invadir a Síria toda. E são um país membro da OTAN. E se isso acontecer, Israel não vai fazer nada. Está feito o drama, está composto todo o cenário do teatro de horrores. Para completar, para não alargar mais o editorial, falar só um pouquinho de Gaza. O que acontece? Quando Al-Holani, Al-Sara, sei lá o quê, é ungido como governo de coalizão da Síria, o equipamento militar que Bashar al-Assad e seus generais não usaram, de origem russa, inclusive mísseis S-300, que derrubam os caças sionistas que bombardeiam Damasco, o Al-Jolani foi mais longe. Não é que eu não vou usar, não. Ou eu vou devolver para a Rússia ou eu vou destruir. Então, entre devolução e destruição, a Síria queimou 52 bilhões de dólares de material bélico. 52 bilhões de dólares de material bélico. Depois reclama que vê sua capital bombardeada, dia sim, dia não também. E para terminar, a Síria é bombardeada semanalmente por Israel desde 2011. E melhorou um pouquinho quando, no auge da retomada da conquista do seu território, começou a ser equipada com baterias antiaéreas russas. Mas a Rússia não entrega tudo. Aí quando chegaram os S-300, finalmente, aleluia, chegou o míssil, chegou o disparador de míssil antiaéreo que derruba o caça israelense, Assad desistiu de governar. Aí fica difícil.